Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos ao programa Ponto de Conexão. Agora são 21 horas. Eu sou Irineu Guarnier Filho e hoje vamos falar sobre o crescimento da eletromobilidade no Rio Grande do Sul e no país. Segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico, o Brasil já tem mais de 200 mil carros 100% elétricos emplacados desde 2022. O mercado automotivo brasileiro acaba de dar mais um sinal claro de transformação. Em fevereiro, o carro elétrico BYD Dolphin Mini chamou a atenção ao liderar um recorte específico das vendas. O varejo, que considera as compras feitas diretamente pelo consumidor. Um feito simbólico, especialmente em um país onde, historicamente, os modelos a combustão sempre dominaram com folga. Ainda que no ranking geral, a liderança continue com veículos tradicionais, o avanço dos elétricos já não pode mais ser ignorado. Esse movimento levanta questões importantes sobre o presente e o futuro da mobilidade no Brasil. O que está por trás desse crescimento? Preços mais competitivos, incentivos, preocupação ambiental ou uma mudança no perfil do consumidor? E mais, o país está preparado em termos de infraestrutura e energia para uma eventual aceleração dessa transição? Enquanto montadoras ampliam suas apostas e novos modelos chegam ao mercado, o consumidor começa a olhar para o carro elétrico não mais como novidade, mas como uma alternativa real. Além disso, crescem outras opções de eletromobilidade, como os ônibus elétricos, as motocicletas e as bicicletas elétricas. Para discutir esse cenário de mudanças, seus impactos econômicos, ambientais e sociais e entender o que esperar dos próximos anos, começa agora o programa Ponto de Conexão. Lembro que estamos na TV aberta pelo canal 55.1, no canal 511 da Claro TV e também é possível acompanhar o Ponto de Conexão ao vivo no YouTube, @canal Rede RS. Para falar sobre o crescimento das vendas dos veículos elétricos e da eletromobilidade como um todo no país, estão comigo aqui no estúdio hoje Franco Paiva, empresário do setor de eletropostos. Boa noite, Franco, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Boa noite, Irineu. Vamos fazer um ótimo programa hoje, falar bastante coisa sobre os carros elétricos, o mundo da eletromobilidade, outros chamam de mobilidade elétrica, mas é a mesma coisa. Fazer um programa eletrizante. Eletrizante. Gostei. Muito bem. Também está conosco aqui Gilberto Leal, um dos jornalistas mais conhecidos, mais experientes do setor automotivo no país. Professor Gilberto Leal, um prazer recebê-lo aqui, seja muito bem-vindo. Da mesma forma, obrigado. Muito bem, eu queria vamos começar aqui, fazer uma primeira rodada pela ordem de apresentação, depois a gente solta a conversa aqui. Eu queria começar perguntando o seguinte para vocês: esses números que a gente tem visto aí de crescimento contínuo, prolongado de vendas e não só os números, as estatísticas, mas os carros que a gente vê na rua, cada vez mais carros elétricos, eles são sustentáveis, eles vão continuar crescendo por mais algum tempo, é uma modinha passageira, é um hype que pode não durar. Como é que vocês veem essa questão, Franco? Olha, Irineu, eu acho, por estar neste segmento, neste meio de eletropostos e de carros elétricos alugados para motoristas de aplicativo, é um caminho sem volta. Não vejo mais um retrocesso disso, como nós já tivemos várias outras tentativas. Carro alto, por exemplo, né? Tivemos uma época do carro alto, todo mundo tinha, depois voltou, né? Voltou. E os carros elétricos também, né? Que já teve a história dos carros elétricos 2 vezes ou 3 vezes que não deu certo e morreu na casca. Mas agora não. Agora é um caminho sem volta, porque quem experimenta um carro elétrico, mesmo aquele mais aficionado pelo carro a combustão, pelo V8, pelo barulho, como era o nobre amigo, também, e eu também gosto. Cara, quando tu entra no carro elétrico, tu esquece de tudo, cara. A experiência do carro elétrico diferente, completa, né? Seja no silêncio, na ergonomia, no conforto. Assim, ó, tu até nem briga tanto em trânsito, nem discute tanto, porque tu tá num ambiente tão, tipo um casulo. Sim.
Não tem vibração, não tem cheiro nada, de combustível? Nada, não tem cheiro de combustível, não tem acústica. A acústica dele é perfeita, tu não mal escuta aquelas motos estridentes passar. É outra coisa, é outra história. Cara, só tendo um carro elétrico... Tem que experimentar, experimenta, vai numa concessionária, faz um test drive em qualquer marca... Garanto que vocês vão se apaixonar, vocês não vão mais querer saber de carro elétrico, de carro a combustão. Gilberto, qual é a tua visão sobre isso? Tu que acompanhou todos esses ciclos aí da indústria brasileira, nós falávamos há pouco do carro a álcool, né? Antigo carro a álcool, hoje se fala etanol, mas enfim, também foi um sucesso, depois refluiu. Há quem diga, como o empresário Sérgio Habib vive falando isso nas redes sociais, ele é da JAC Motors, né, e ele vem dizendo que o share do carro elétrico, a participação do carro elétrico no mercado deve ficar em torno de 4%, não mais que isso. Qual é a tua opinião sobre isso, Gilberto? Olha, Enel, o que eu vou te dizer? Eu conheci carro elétrico nos anos 90. Eu fui para os Estados Unidos para andar com o carro elétrico da General Motors. Era aquele que depois sumiu, tiraram do mercado? Exatamente, era o Saturn. Eles tinham, foi para andar com aquele carro, eles apostavam muito naquele carro e simplesmente foi para o espaço porque não pegou. Chegaste a dirigir aquele carro nos anos 90 nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Eu fui nos Estados Unidos para conhecer aquele carro porque eles estavam apostando muito no carro, transformar aquele carro. E só que era uma realidade completamente diferente de hoje. Sim. O que ocorre? Nós estamos vivendo aqui, para mim, é uma bolha. Exatamente o que aconteceu na Europa. E nos Estados Unidos não, porque nos Estados Unidos carro elétrico, e aí 3 estados e o resto não existe. Então, o que aconteceu? A Europa apostaram, venderam muito carro, e agora o que aconteceu? Caiu. Aqui vai acontecer a mesma coisa, é irreversível, Só que o seguinte, nós vivemos uma realidade muito diferente da Europa. Nós temos uma realidade onde tu não sabe se tu vai ter luz. São Paulo vive faltando luz, energia elétrica, entendeu? Então é uma realidade diferente. Se tu anda na capital, em cidade, o carro elétrico é ótimo. Agora, eu sinceramente, eu não compraria, se eu tivesse para viajar, eu não compraria um carro elétrico. Eu ainda não confio no carro elétrico na estrada. Para viagem. Para viagem. A deficiência de postos, ou quando tem posto, ou quando chega num posto, o posto não está estragado. Se ele é de alta velocidade, chega lá e não carrega em 17, 21, ele está carregando em 3, 4. Né? E aí diz que o problema é porque não tem carga de energia, né? Porque precisa de uma corrente elétrica que não fornece. Nós temos muito problema de rede elétrica no interior do exatamente. estado. E em alguns lugares não tem nem trifásica. A rede elétrica é fundamental. Né? Então, eu acredito, o que vai acontecer? Vai continuar crescendo? Vai. Né? Só que o que acontece? Por que os números são impressionantes? Porque partiu do zero. A base é muito baixa. Se vendia 10, vendeu 20, cresceu 100%. Cresceu 100, né? Que é o seguinte, que não dá para comparar com a China. A própria China, agora em 2020... Lá está consolidado, né? Não, está consolidado por uma série de fatores. Mas o que aconteceu? Eles tinham a previsão de vender 35 milhões de carros. Venderam 32. O que aconteceu? 3 milhões de carros que eles precisam jogar. E aqui está vendo o que está acontecendo aqui, né? Eles estão mandando para todo lugar. Então, o que vai acontecer? Vai vender, vai crescer, vai. Eu acredito que, num momento... Chegar a quanto por cento o share? Eu acredito que possa chegar, agora, num primeiro momento, a 10%, 15%, o que hoje está em 15%, né? Porque vai mais ou menos chegar nessa faixa. Hoje já está em 15% do mercado? Já chegou a 13% no mês passado. 13%. Então já superou o que o Habib dizia, que ia ficar em 4%. Mais ou menos eu acho que vai manter essa base. Estabiliza por aí. Vai estabilizar. Vai depender muito de quê? Do incentivo do governo. Por que caiu na Europa? Na Europa a venda despencou. Por quê? Porque na Alemanha, tu ganhava 5 mil euros para comprar um carro elétrico. De subsídio. Entendeu? Um bônus. De bônus. Né? E retiraram o bônus. Retiraram o bônus. Na Noruega, que praticamente hoje só tem carro elétrico, a Noruega, claro, porque por que a Noruega faz isso? É um dos maiores exportadores de petróleo do mundo. Então eles têm dinheiro, praticamente, e o carro elétrico para eles
E eles usam muito aerogeradores. Né? Eles não usam, eles não têm carro. O petróleo, eles exportam. Porque é muito mais negócio para eles. E a energia elétrica deles é limpa ou usam carvão? Não, energia limpa. Aerogeradores. Aerogeradores, energia hidráulica, hídrica. E tal. Então, para eles é muito mais barato pagar para andar com um carro elétrico e vender o petróleo. Imagina agora com essa crise do petróleo, com petróleo a $120. Pois é. Entendeu? Então, claro que vai. Só que mais um ponto. Para mim, o Brasil, por muito tempo, vai ter o carro híbrido. O carro híbrido é a solução para o Brasil em qualquer estado. E por muito tempo, né? É o carro que combina as duas coisas. Exatamente. É o motor a combustão, o motor elétrico. Então, o carro elétrico vai manter essa participação, tal, mas vai ser puxado o eletrificado. E aí, claro, tem o híbrido, tem uma híbrido leve, o híbrido leve, o híbrido não sei, tem várias categorias. Né? Então o que acontece? O que está puxando muito é o híbrido leve. Híbrido do 12 e 48. Agora o 48, a Stellantis vai lançar 6 carros híbrido 48. Agora nos próximos já lançou 2. O híbrido leve, vamos explicar, Gilberto, é aquele que não tem uma grande bateria no piso. É uma bateria pequena. É uma bateria pequena que ajuda o motor elétrico. Ela não traciona. Ela não traciona. Ela não traciona. Ela só ela regenera a potência do motor, principalmente na arrancada e nas ultrapassagens, tal, mas ela não traciona. E não é carregado na tomada, não é plug-in. Não é plug-in. E se ficar, por exemplo, se a bateria acabar, o carro continua andando normalmente. Continua andando normal. O motor a combustão. Continua andando normal. Franco, o motor que carrega, né? Nós estamos vendo aí esses números, impressionados com esses números, e ao mesmo tempo a gente vê esses problemas que o Gilberto fala, de rede de abastecimento precária e tal. Você tem feito viagens, já foi a São Paulo, já foi a Curitiba, anda pelo Brasil todo com carro elétrico. Como é que tem sido a experiência de viajar com carro elétrico? Todo mundo diz, não, carro elétrico é para a cidade. A experiência, há um ano atrás, era trágica. Era trágica. É mesmo? Tinham poucos, muito poucos, e muito instáveis, como o Gilberto disse, muito instáveis. Então, tu não tinha garantia de que ia chegar lá e ia estar funcionando. E também a fila que teria lá. Porque venderam muito carro elétrico, foi um boom, foi aquela avalanche, e a infraestrutura não seguiu o mesmo caminho, não seguiu a mesma marcha. Sim. Então, hoje, só para ter uma ideia, existem 21.060 pontos de recarga no Brasil, que representa 12 carros elétricos por carregador, por conector. Então, ainda é pouco. Não tem, imagina tu chegar numa fila com 12, claro. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso, mas é só para ter uma ideia. Mas hoje, cara, hoje está bem tranquilo, bem tranquilo, professor. Hoje está bem tranquilo, já fui 2 vezes a São Paulo agora, uma faz 4 meses. Existe um aplicativo chamado PlugShare, que tu... Vamos explicar um pouquinho isso, Frank, que é importante. Vai sair para uma viagem longa, vai daqui de Porto Alegre para São Paulo. Não sabe no caminho onde é que tem postos, onde é que tem carregadores. Como é que faz para fazer o plano de voo? Baixe um aplicativo chamado PlugShare. Nele você traça a sua rota. Existem outros, tem mais uns 2 ou 3. Mas esse é o que eu confio mais, porque cada ponto que abre, cada ponto de carregamento que abre é divulgado no PlugShare. É mencionado ali. Ou seja, ele diz aonde tem carregadores pelo caminho. Mundialmente. Mundialmente. No mundo todo. Mas tu escolhe um roteiro específico, traça a rota e ele vai te dando, de acordo com o teu carro, com a tua bateria, com a quantidade de carga que tu saiu, da onde tu estás, para chegar até onde tu quer. Então ele vai te dando todas as paradas e os planos B. Ó, tem esse e tem aquele. Então, se esse aqui estiver lotado, tu vai no outro. Mas hoje, cara, está muito tranquilo viajar por todo o Brasil. Agora eu estou pensando em ir até o Ceará, agora, dia 29. De elétrico. Tem um evento lá de elétrico. Eu vou de elétrico. Eu vou num evento de mobilidade elétrica, eu vou de elétrico. Aí vai ser uma experiência interessante, vai atravessar o Brasil, né? Vou atravessar o Brasil. Mas no Nordeste, a infraestrutura de carregamento elétrico já está bem difundida, o pessoal está investindo bastante lá. Aqui também estão surgindo muitos investidores, ao passo que está surgindo também
professor de eletroposto, vendendo cursos de como montar o eletroposto, que nunca nem passaram perto de um, mas... Aí aparecem os aventureiros aparece também. Como em todo negócio que surge, aparecem os oportunistas disso. Então, mas assim, são poucos, graças a Deus, mas a tendência é aumentar, porque o pessoal está investindo, me procuram bastante lá na Evoque para eu ensiná-los a como montar outro posto, o que eles devem fazer. Faz consultoria. Consultoria eu faço também, exatamente. Então, o pessoal me procura bastante para saber como fazer. Então, a gente também, estou entrando agora na comercialização de equipamentos também, de carregadores. Então, já estou no meio, assim, com os 2 pés e as 2 mãos. Eu vou aproveitar, Fernando, para tirar todas as dúvidas aí que a gente tem sobre isso, né? Por exemplo, quem mora num prédio, num condomínio que não tem estrutura de carregamento de carro elétrico, compra um carro elétrico, ele fica dependente do posto, como se fosse um carro a gasolina, ou ele tem como colocar lá um carregadorzinho menor, enfim, carregar o carro dele? Porque os síndicos não querem nem ouvir falar nos prédios em carregadores, né? Eu sei porque no meu prédio lá, quando alguém se falou em carro elétrico, os caras enlouqueceram. Não querem carregadores de jeito nenhum. Vetaram. Não, isso aí, de fato, tem esse problema. Os síndicos, até por falta de conhecimento e por não ter ainda uma legislação específica sobre isso, eles têm muito medo que o carro elétrico pegue fogo. E o carro elétrico não pega fogo do nada. Tem que ter um motivo elétrico para ele da rede, não do carro. O carro não pega. O carro é muito seguro. Os que pegaram fogo foi problema no carregamento, na hora de carregar. E às vezes gambiarra. E às vezes, a maioria, 100% em gambiarra. Então, aí as pessoas têm medo porque surge alguma notícia, aí aqueles haters de plantão que são bancados pelas indústrias automobilísticas. Carregamento. Ali, exatamente. Né? Não, isso é super seguro. Esse aí é tranquilo. Todo o equipamento padrão. Equipamento, a caixa de proteção, os DPS, os DRs, o disjuntor, é tudo muito seguro, é muito tranquilo. Só que nos prédios não deixam instalar. Eu tentei instalar no meu na praia também e não consegui. Foi uma tem que fazer assembleia. Pois é, ainda resistem. Foi um griteiro. Mas então, você acha que eles resistem por desinformação? Por desinformação. Não, eu acredito que não é desinformação. O grande problema, os prédios atuais, os novos, até podem. Os prédios mais antigos, não. O custo que tu teria que refazer toda a rede elétrica. O prédio antigo. Os prédios com mais de 10 anos, mais ou menos, teria que recolocar toda a rede. Eu sei porque foi ver isso. Então, tu teria que colocar muitas vezes um transformador que custa. Então, o que acontece? Não vale a pena colocar. Mas isso entra, professor, na desinformação. Essa faz parte da desinformação. Porque se o síndico quer se informar, ele vai se informar de tudo isso. Não, mas que eu lhe digo e recebe mas um prédio velho pode instalar carregadores? Depende da capacidade de carga que o prédio tem. Normalmente não. Normalmente os prédios mais antigos não tem carga suficiente. Não é nem o prédio, o problema é a própria rede. Isso, a rede antiga. A rede que não tem. Exatamente. Então, esse é o grande problema. Então, os prédios mais modernos já são construídos agora, atualmente, sim. Atualmente eles já vêm com um ponto de recarga por box. São Paulo agora regulamentou. Inclusive, o crescimento nos últimos 2 meses foi em função, atribuído 50% à regulamentação de São Paulo. Que regulamentou, só que é o seguinte, é um custo elevado. Muitas vezes, para ti colocar um posto, tu vai pagar quase a metade do que pagou um carro. Exatamente. Esse é o grande problema. Então, isso está entravando. E aí, qual é a solução? Que tivesse mais postos. Porque, um caso típico, eu andando com carro elétrico, eu abasteço sempre ali abastecia, carregava no Barra. O que aconteceu no Barra Shopping? Ali é de graça, né? Agora tem um posto próximo que tem. O que aconteceu? Tu chega lá de tarde, tu consegue, não tem problema. Tu chega lá depois das 5 da tarde. Tem fila. Não tem fila. Por quê? Eles chegam, deixam o carro e pegam no outro dia de manhã. Aí eu estava conversando, custava R$28 o estacionamento. Tá 59. Aumentaram. Por quê? Para tentar... E começaram a cobrar também, né? Não, sim, de um lado para outro, mas para tentar... Eu não entendi. Deixa o carro na vaga do carregador a noite inteira. A noite inteira. Como se fosse um estacionamento, um box. E volta no outro dia de manhã. Mas aí é complicado. Né? Não, mas é o seguinte, é vantajoso.
Tá? Antes, Sim, pagar R$28 encher as baterias. Tá? Sim. Então, se fosse combustível, tu ia gastar 200, ia gastar 10 vezes mais. Né? Então, o que aconteceu? Hoje estão... E não é solar. Vários... começou com 2, tem 10. E os 10 não atendem, entendeu? Então, e não é solar. Tu pode pegar vários locais, outros lugares, onde normalmente está acontecendo isso. As pessoas colocam... Né? Nada. Eu acho que foi um grande negócio para os carros de serviço de aplicativo. Sim. Fantástico. Tenho andado, conversado com motoristas. Tal. Todos estão Mas o que acontece? Né? Eles não têm pontos suficientes para carregar. Então, isso dificulta. E aí é o caso do trato. Eu vou colocar em casa. Mas eu vou colocar em casa, o custo que eu vou ter, eu vou custar. Quem mora em casa fora, energia solar. Bom, aí é fantástico, aí é brincadeira. Aí roda de graça, né? Aí praticamente. roda de graça. Eu tenho em casa, eu carrego em casa. Eu tenho eletroposto, mas eu carrego em casa. Nós temos um colega aqui que tem, e na casa dele tem as placas, aquelas fotovoltaicas, tem o carro elétrico, ele carrega em casa e ele roda praticamente de graça. Vem trabalhar e volta com um custo quase zero. Exatamente. Franco, quem precisa ir ao posto, aos teus postos, carregar o carro, ainda assim é mais econômico e vale a pena do que o carro a gasolina? Toda a vida. Ainda assim, ainda é muito econômico. Por quê? Vamos falar de números. O que custaria o quilômetro rodado, por exemplo? Num carro a combustão, sairia o quilômetro rodado... Uma média. Tu pega um carro aí que faz 10, vamos botar 10, 400 km, ele vai gastar 40 litros. 40 litros vezes 6 e pouco, quase R$7, R$280. Tá, vamos botar por 7, 280. No carro elétrico, para rodar os mesmos 400 km, num carro de 60 kW, que faz 400, o meu faz, vou botar 60 kW. Eu carregando no meu posto, vezes 1,89, vou botar 2, fica R$120. Para encher um tanque e rodar a mesma coisa que um carro a combustão na cidade, ele vai deixar de gastar 280 e gasta 120. Quer dizer, mesmo para quem depende do posto, ainda é muito válido. O Gilberto falou nos carros de aplicativo. A gente vê hoje muito na rua, eu tenho andado em muitos carros de aplicativo elétrico e o pessoal está muito satisfeito, né? Parece que no caso do aplicativo é quase que já não há uma discussão sobre isso, né? Não há uma discussão. Hoje, no meio dos motoristas de aplicativo de carros elétricos, que eu estou em vários grupos de carros elétricos, é unânime, ninguém mais volta. Nem para o híbrido vão. Por quê? Porque não tem IPVA. Só aí num carro de 180 mil, olha Mas isso varia de estado para estado. Aqui não tem. Aqui não são tem. 3% e não tem. Aqui não paga IPVA. Aqui não paga IPVA. Mas num carro a combustão, tu paga. Sim. De mesmo valor, tu tem a média. O consumo, que hoje o custo, salvo engano, não tem bem certo, mas parece que em torno de 15 centavos por quilômetro rodado. É nessa faixa, eu acho. Eu tinha esse número, mas perdi ele agora. Então, para os motoristas de aplicativo, todos é unânime, não volto mais. E os meus clientes, na Evoque, é 90% motoristas de aplicativo. E carros híbridos. Está indo muito carro híbrido, tanto que agora eu botei 4 lentos lá, 4 all-box, eu tinha só um. É aquele pequeno. O pequeno de casa, que você tem em casa, aquele que carrega 6,3 kWh. Eu tinha um, a demanda aumentou, botei o segundo, a demanda aumentou, botei o terceiro, hoje tenho 4 e vou precisar botar mais. Porque os carros híbridos, como o Dr. Gilberto disse, não tem onde carregar. Os prédios não comportam, ou se não quer, ou a rede não deixa. Estamos falando do híbrido plug-in, que tem o carregador. Híbridos plug-ins, exatamente. Os que carregam. E tem carro agora, da Leap Motors também, o senhor sabe disso, que o motor elétrico, o motor a combustão não traciona o carro. É só o motor elétrico. E o motor a combustão é um gerador de energia para tocar o elétrico. É como uma locomotiva diesel elétrica. Eu andei com o Leap agora no fim do ano. Eu andei 1.200 quilômetros com um tanque de gasolina. Com um tanque de gasolina? Andando, porque ele tem 4 modos de condução. Né? Então tem modo econômico, tem modo de regeneração. Tal. O grande problema do carro elétrico, do híbrido, é o seguinte: não pode acelerar.
Se tu tem que andar 80, 90 km por hora, se tu acelerar, a bateria vai. Exatamente. E a mesma coisa. Então, se tu andar... Eu andei 1.200, sendo 1.190 km com tanque de combustível. Isso dá uma média de quantos quilômetros por litro? Dava 30, quase 40. Quase 40 e poucos. Agora isso aí, né, Gilberto? Carro a combustão também, motorzão aí... de 3.0, enfim, se pisar um pouquinho depois de 80, ele vai gastar, vai beber horrores também, né? Não vou falar marca, eu estou andando com um carro a combustão que ele faz 4 km por litro. É um super esportivo. Ele faz 4 km por litro. Não, mas pode falar, não tem problema. Com um tanque de 200, com um tanque de 50 litros, e deu 220 km de autonomia. Bom, mas aí é um carro esportivo. É um carro para quem tem, dinheiro. É um carro, é um super esportivo. Não vou, não sei se posso falar ou não. Não, pode, não tem problema. É um Mustang. Eu imaginei, eu estava de... É um carro com 600 km. V8 com 600 cavalos. Né? Agora, a Ford já disse, né? O Mustang nunca será elétrico. Não. Porque se ele fizer um Mustang elétrico. Mas aí é um SUV, já andei com Mustang elétrico. Mas é um SUV. SUV. O carro mesmo esportivo, não, né? Esse não vai ter elétrico. Já que tu falou, a Ford é o grande exemplo, um dos bons exemplos, né? A Ford... A Ford, há 5 anos atrás, decidiram que só não teriam carros híbridos, só fabricariam carros elétricos. O que aconteceu? Despencou. Agora eles voltaram a fazer carro, vão fazer carro e vão voltar a fazer carro a combustão. Vão voltar a fazer. Porque tem um mercado para isso. Por quê? O que acontece? A gente aqui tem estradas ruins, o combustível é caro. É terrível. Nos Estados Unidos, que a gente estava falando, né? Nos Estados Unidos, estradas excelentes. Combustível barato. As pessoas preferem viajar de carro do que avião. O americano tem muito isso, né? Também, né? O americano faz muito isso, né? Ele sai de um estado, vai outro, faz 2, 3 mil quilômetros de carro e não pega avião. Porque ele gosta, né? A estrada é boa. Carros super confortáveis, andam uma barbaridade. A estrada é maravilhosa. O senhor que tem, falando, os Estados Unidos tem cerca de 160 mil postos de abastecimento. Imagina. O que aconteceu no governo Biden? Postos de combustível, de gasolina? Não. Postos de elétricos. Tá? 160 mil. O que aconteceu? O governo deu um incentivo para os planos. Colocou um X valor, usaram 10% só do valor, porque não tinha, os primeiros que investiram fecharam os postos porque não tinham. Não tinha cliente. Porque tu tem carro elétrico na Califórnia, pela legislação, né, que é uma legislação forte, né, tu tem um carro na capital, em Washington, né, e tem na Flórida. Na Flórida tem muito carro elétrico. Né, e terminou. A Califórnia dava, se não me engano, um bônus lá de... Sim. $10 mil, uma coisa metade assim. Do preço metade do preço do carro. Metade do preço do carro. Aí todo mundo comprava. Né? O que aconteceu? O novo presidente cortou tudo. E está estimulando, ele quer vender petróleo. Agora, nós aqui tivemos no início, o carro elétrico entrava aqui sem pagar impostos de importação, eram todos importados, 100% importados, né? E esse imposto começou a subir, né? Aí as empresas resolveram fabricar no Brasil. Então agora nós temos aí BYD e GWM, que já tem fábricas no Brasil, devem fabricar, e o imposto começou a subir, né? O imposto de importação vai chegar a 30 e poucos. 35, acho, esse ano, né? 35. Então, quer dizer, essa vantagem inicial que se tinha na importação está acabando. Sim, porque algumas isso, inclusive, marcas, é uma concorrência desleal. Né? Sim. O carro nacional paga um imposto altíssimo. Paga um imposto altíssimo. Tem carro que tu paga, chega a 48% do valor do carro em imposto. Metade do preço. Né? Aí tu importa um carro com imposto zero. Né? Aí isso é injusto. Né? O que está acontecendo? Está com um período de transição, né? que é o do sistema SKD, onde o carro vem quase pronto,
né? Bem encaixotado, mas desmontado, mas quase pronto. Coloca as portas, pneu e depois vai evoluir para o CKD, que já vem. Né? Semana passada, a BYD, eles estão no processo na China, eles estão com problemas, né? Estão com excesso de carro. Excesso de produção. Eles têm lá 30 fábricas. 30, né? Sim. Então, eles estão com excesso de produção e eles estão lançando 2 carros a cada 15 dias. Em março eles lançaram 2 carros, agora semana passada lançaram mais 2. Eu digo, agora chega. Não, agora em maio tem mais 2. Tem mais 2. Então, e como é que, professor, como é que se explica isso? Com o aumento do imposto, a taxação para a importação, os carros chineses estão custando menos. Eles fazem umas promoções aí, derrubam os preços, dão descontos assim inacreditáveis. E eles estão pagando impostos. O que eles estão fazendo? Estão fazendo dumping? Eles têm... Aquilo tu sabe, né? Sabe como é a China. É um regime socialista capitalista. Então, o que eles decidiram? Nós vamos vender carro. O que eles fazem? Chip e carro. Né? Então, o que faz? O governo subsidia. A maioria das fábricas são governamentais. Né? A BYD não. Não, é privada. A GW também não. Mas tem outras que estão aqui que são empresas do governo. Então o governo subsidia. Né? O carro chega aqui a preço mais barato do que custa lá. E também é uma tática de ocupar mercado, né? Sim. Depois que tu ocupa o mercado, aí tu começa a puxar o preço para a realidade. Exatamente. E aí, o que acontece? Né? É o preço do carro. Eles lançaram no valor X. Hoje, um carro que chegou aqui por 250 mil está custando 140, 150. Mas tem carro que diminuiu 100 mil reais. Né? Já tem um modelo abaixo de 100 mil. Então, isso que aconteceu? Grande parte, sim, chega subsidiada. Né? Sim. Que é uma caixa preta, ninguém sabe. Ninguém sabe o que Ninguém sabe quanto custa o carro. Então, existe uma briga entre o pessoal dos carros elétricos e da Anfávia, inclusive que são as montadoras tradicionais. Inclusive com posicionamentos publicados na imprensa. Uma verdadeira guerra. Exatamente. Porque o que cada um custa. Eu acredito que quando produzirem os carros aqui, 100%, fabricados mesmo. Que hoje não são fabricados, são montados. São montados, tal. Vai ter a BYD já fabrica aqui agora. O Dolfimini... Fabrica mesmo ou ela monta? Eu fui na fábrica, não fabrica. Eu fui na fábrica há 2 meses atrás. Eles não fabricam. Não fabricam? Não, eles montam. O carro vem semi-montado, eles colocam os bancos, motor e rodas. O carro já vem pintado. No final, no segundo semestre... O ar dos pneus é chinês também. Não, eles vão começar a fabricar mesmo no segundo semestre, quando eles vão ter estamparia, pintura, aí sim. Né? Então essa balela então é montagem. Não, o carro é só a marketing. Ele vem em parte, ele vem semi-montado e termina de montar. Não é fabricação, é uma montagem. Então é uma como é que se diz? É montado aqui, né? Sim. E fabricado fora, montado aqui, mas tem um nome disso. Ele já vem pronto, ele não tem componentes nacionais. Sim. Né? É muito pouco. Porque ela é uma montadora, no caso. Ela é uma fábrica, é uma montadora. Por que a gente... Porque as próprias montadoras tradicionais usam componentes também importados. Sim. Né? Tem vários. Eles usam componentes importados. Chips, uma série de coisas. A parte eletrônica, né, praticamente hoje, toda ela importada. Nós não fabricamos. Mas no caso dos chineses, eles não vêm a carroceria vem pintada, vem tudo pronto. Eles vão começar a fazer aqui no segundo semestre. E por que a Anfávia está batendo nessa tecla e o próprio governo e tudo? Porque nós queremos o quê? Gerar empregos no Brasil. Né? Nós queremos pintar os carros no Brasil, nós queremos estampar os carros no Brasil, queremos que os bancos sejam feitos no Brasil para ter emprego para os brasileiros. Né? Hoje o esquema é esse, o carro vem numa caixa, num container, desmontado, é um carrinho, um Lego, né? O cara monta o Lego exatamente, vem, mais ou menos isso. Então precisamos, claro, agora por isso que o imposto vai começar a ficar pesado, né? Para obrigar as empresas a fabricarem aqui no Brasil.
Agora, a gente falava aqui antes do programa, né, assim, eu acho que em relação à experiência de dirigir o carro elétrico, né, Franco e Gilberto, é sensacional, né? É uma experiência maravilhosa dirigir o carro elétrico. O que ainda preocupa é o entorno, né? Quer dizer, a questão da rede de abastecimentos, né, de eletropostos e tal. E uma outra questão que preocupa um pouco, e vários consumidores, vários amigos já me falaram isso, que é o seguinte: você compra um carro elétrico hoje, você fica refém da montadora. Você não consegue fazer um conserto no seu mecânico de confiança da esquina. Aquilo é uma caixa preta, ninguém bota a mão naquele carro a não ser a concessionária. E aí ela cobra o que quiser. Isso aí não vai ter solução, daqui a pouco não vai surgir aí uma rede de oficinas, enfim. Não, eu acredito que com o tempo... Né, então deixa eu dar um spoiler aqui, já existe uma. Já existe? Já existe uma oficina. Aqui em Porto Alegre? Eu não lembro se é Porto Alegre ou se é em Gravataí ou Cachoeirinha. Região metropolitana. Mas é familiar, pai, mãe, os filhos, genro, nora, e parece que tem só um funcionário ou dois. Estão fazendo todo o atendimento, toda a manutenção em carros elétricos. Em carros elétricos. Em carros elétricos. Só, eu não sabia, ninguém sabia disso ainda. Ninguém sabia disso. Então, vai ser um spoiler que eu vou levar eles na Evoque só tem um problema, né? E vou visitar... Pelo contrato de venda de carro, tu não pode usar. Tu é obrigado, para te ter a garantia dos 5 anos, tu tem que usar a concessionária. Tu não pode... E aí tem um problema, né? Estão vendendo tanto carro que as concessionárias têm problema em atender. Exatamente, o pós-venda de todas as concessionárias, todas. A reclamação é generalizada. A reclamação é generalizada, o atendimento, o tempo que o carro fica lá, a falta de mecânicos, tem algumas que só tem 1 ou 2. Então é precário. Peça, então, que fizeram alarde, os influencers foram lá para Minas Gerais, tem o depósito gigante, tem, mas não dá conta. Os carros elétricos, eles batem muito, gente, muito. A gente brinca que esses carros têm imã. A pessoa olha carro bonito, bate nele. Mas não é a culpa do carro, é culpa do motorista. É culpa do motorista, exatamente. E não dá manutenção, não tem humanamente impossível. Eles não conseguem, eles venderam tanto carro que eles não conseguem dar uma manutenção de qualidade qualificada. Tanto que eu ensinei, desculpa, quem sou eu? Levei o meu carro para o meu mecânico mexendo na suspensão dele. As peças eu compro todas. Mas daí originais. Não perde a garantia do carro? Não perde. Não perde a garantia. E se já tinha que perder, já perdeu, porque os meus carros já estão com 180 mil quilômetros. Já passaram. Já está quase passando. Mas... Porque esse é o risco, né, Gilberto? Levar numa oficina particular e perder a garantia. A grande verdade é que o carro elétrico, ele dá pouco problema. Dá pouco problema. Tá? O que aconteceu? Que a gente estava falando da Honda, que é uma onda, seria uma bolha. Quando essas chinesas chegaram, eu tenho um conhecido meu em São Paulo, que é um dos maiores revendedores, que eu conheci em função que é um dos maiores revendedores, ele tem 4 ou 5 marcas chinesas, ele tem 4 marcas chinesas, tem mais 5 ou 6 nacionais, tal, e ele me disse o seguinte: eu nunca tive problema na minha vida com as nacionais, com as chinesas eu tenho problema. A gente fez um projeto, tinha um projeto para vender 50 a 70 carros por mês. Eu estou vendendo 200. O que aconteceu? Eu não tenho estrutura. A entrega de carro é um problema. Sim. É de 30 em 30 minutos eu entrego um carro. Se a pessoa que está atrasar, eu vou ter que vai me dar problema, porque vai atrasar toda a corrente de entrega. O que aconteceu? A estrutura, como o senhor falou, a estrutura não suporta o volume. Né? Porque era uma previsão que praticamente cresceu 100% no primeiro ano, 200%, 300%, e aí vai Agora, embora. imagina se não tem estrutura para entregar o carro, imagina para depois fazer o atendimento e a manutenção. Nós estamos chegando ao final deste bloco aqui, mas eu tenho uma pergunta aqui do nosso editor de imagens, o nosso diretor Fernando Lopes, e ele quer saber o seguinte: tem postos, tem abastecimento grátis, por exemplo, nos shoppings, tem aqui, tem ali, tem na academia.
E nos postos, aí é pago, né, Franco? É o negócio do Franco. Né? Exatamente, é o meu negócio. É o leitinho das crianças. E os shoppings, o próprio Barra Shopping já está cobrando. Já está cobrando. Está cobrando recarga. Já tem... Sim. Bom, os postos cobram, lógico. E qual é mais ou menos a média de preço do quilowatt? Do quilowatt, em Porto Alegre, a média fica em R$2. R$2. O meu está 1,89, tem outros a 2,20, tem outros a 1,70 e poucos. Então a média é R$2. Olha aí, Fernando, tem que procurar o posto que está com o menor preço. Tem que procurar o posto. O posto está com o menor preço. Me chama no WhatsApp lá, Fernando. Bateria de aí 40 quilowatts vai gastar R$80, né? Se for 60 quilowatts, vai gastar R$120. 300 quilômetros. Ainda vai fazer uma boa economia. Agora são 21 horas e 40 minutos, a gente vai fazer uma breve pausa aqui na nossa conversa e já voltamos falando mais de eletromobilidade em alta no Brasil. Fique com a gente, já voltamos. Agora são 21 horas e 43 minutos, 9h43. Estamos de volta com o ponto de conexão aqui na Rede RS. No programa de hoje estamos falando sobre o crescimento nas vendas de veículos elétricos no Rio Grande do Sul, no Brasil como um todo. Segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico, a ABVE, até o fim de 2026, pelo menos 280 mil novos veículos eletrificados devem estar nas ruas. Falando sobre o assunto, estão comigo aqui no estúdio hoje Franco Paiva, empresário do setor de eletropostos, influencer também, já com bastante seguidores aí nas redes sociais, o perfil dele bomba lá, falando sobre carros elétricos, tirando dúvidas dos usuários. E também conosco aqui Gilberto Leal, jornalista do setor automotivo, um dos jornalistas mais conhecidos do Brasil nesse setor e com uma experiência muito grande nesta área. A gente comentou aqui no bloco passado que o carro elétrico não paga IPVA no Rio Grande do Sul, mas deve haver uma mudança esse ano, né, Gilberto? A informação que eu tenho aqui é que este ano vamos ter aí cobrança de IPVA para carro elétrico ou híbrido. Ele pode ter desconto no tributo, até mesmo isenção total, dependendo do estado. Não, acho que não é Rio Grande do Sul. É para alguns estados, né? Aí diz aqui, entre os estados que já definiram os descontos, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Paraíba. Garante isenção para os modelos totalmente elétricos. Já o Acre, Distrito Federal e Tocantins expandiram essa isenção aos híbridos. Os híbridos aqui pagam IPVA? Pagam IPVA. Os carros vendidos até o final de 2026 estarão isentos ainda. Os 100% elétricos. Os 100% elétricos. Estarão isentos até 2030 ou 32. Aqui no Rio Grande do Sul. 2030. Aqui no Rio Grande do Sul. Os que forem vendidos já a partir de janeiro de 27 já começam a pagar IPVA. Tá. Porque esse é um diferencial importante. O IPVA hoje pesa, né? Sim, são 10 estados hoje que têm com isenção. Outro dia eu li em algum lugar, não sei se vocês ouviram falar isso, eu li em algum lugar que o seguro do carro elétrico era bem superior ao do carro a combustão. Por quê? Porque quando acontece um acidente e a rede essa de manutenção não é ainda muito consolidada, acaba demorando muito para receber as peças, acaba pagando mais caro pelas peças, então o seguro estaria mais caro. É verdade isso? Bom, vamos aos mitos e verdades. Isso aí é um mito. É um mito. É um mito. Depende muito da utilidade. Se tu usar um carro a combustão para aplicativo, é um valor alto. O elétrico, a mesma coisa. E na proporção, na mesma proporção do valor do veículo. Tá? Então, mas para uso particular, cara, eu tenho carro ali de um Dolphin, de um amigo meu, que ele paga 4.800 de seguro. Então, é o mesmo valor de um carro. Aí depende do perfil do usuário. Depende do perfil do usuário, dos bônus que ele tem, se tem muito bônus ou não, se já teve algum sinistro ou não, enfim. Tem gente que nem seguro mais faz. De tanto sinistro que já deu, bota o CPF dele, as companhias já recusam na hora. Dá aquele vermelho, recusa, prende esse cara.
muito sinistro. O histórico, né? O histórico de sinistro. Mas, no apanhado geral, pode fazer essa consulta. Vocês que estão nos assistindo podem consultar o seu carro, o do seu colega, do seu parente, é o mesmo valor. Uhum. Porque esse também é outro item que pesa. Sim, exatamente. Na manutenção de um carro hoje, né? Um dos problemas que ainda está em dúvida aqui é o que vai ocorrer com o carro daqui 4 ou 5 anos. A desvalorização que esse carro vai ter. Porque já tem alguns casos de carros, como nós estamos falando, que chegaram por 250 mil, hoje estão por 160, 170. Então, quem pagou um carro com 1 ano, já deu essa defasagem. O preço caiu na loja. Caiu na loja, sim. Novo, o preço do carro novo. Ele está despencando, ele está caindo. O carro ele está caindo. A pessoa pode ter comprado o ano passado por 250 e hoje tem na loja por 180. Sim, o caso do meu carro. O meu é uma Iwan Plus. Quando eu comprei usada. A zero estava 225 e eu comprei a minha usada, paguei 188. Então foi uma diferença boa. Só que 3 ou 4 meses depois, ou 6 meses, a BYD veio com uma promoção nela, 199. Olha só. Zero. Ou seja, porque eles fazem isso, eu por poucos R$1.000 a mais, se eu soubesse, eu tinha esperado me pegar e pego uma zero. Pegava zero. Mas a minha estava quase nova, peguei com 8 mil quilômetros. Eles fazem umas promoções relâmpagos assim, e jogam o preço para baixo. Né? O Seal mesmo, o Seal, vamos usar marcas aqui. O Seal é um sedã. É um sedã esportivo 430 cavalos. É o 0 a 100 de 3,8 segundos. E ele chegou por 299. Na promoção que teve, 249. Os caras recém tinham tirado o carro da revenda, saíram na porta, no outro dia receberam a notícia de que estava por 249, R$50 mil em um dia. Mas isso, Franco, não tira um pouco da credibilidade dessas empresas no Brasil? O consumidor não fica um pouco receoso de fazer um negócio com isso? Bom, mas daqui a pouco eu pago 250 mil e a semana que vem o carro está valendo 180. Eu não entendo essa política deles. É que eu falei, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Exatamente. Entendeu? Então, e daqui, depois de amanhã? Pois é. O que vai acontecer com o carro? Só que está ocorrendo um outro fato. Com essa ação deles, as próprias montadoras instaladas no país também estão fazendo isso. Estão dando bônus, estão fazendo campanhas. Bônus de fábrica. E estão dando bônus de fábrica. As montadoras tradicionais de carros a combustão. Bom, mas isso é bom para o consumidor. É bom, né? Não, para o consumidor é ótimo, entendeu? Então, eles estão fazendo... Nessa guerra de preço, o consumidor sai ganhando. Só tem detalhe, até quando vai acontecer? Até quando? Na China, o governo proibiu. E como lá o governo, eles são obrigados, na China terminou com a guerra de preços. Com a guerra de preços. Não pode fazer isso. Não pode fazer. Sim. Agora só voltando o senhor que é em impostos, eu estava lembrando agora, o Brasil tem 21 mil, né? O Brasil tem 21.060 e poucos. A China tem 23 milhões de postos. Milhões. E é um em cada esquina. Não, cada vez que eu pego o material mudou. Em 2022 2020 eram 2 milhões de postos. 5 anos depois multiplicou por 10. Agora, aí entra aquilo que você falou, né, Gilberto? A China não é um país democrático, é um capitalismo de Estado, e eles decidem lá, né? O Comitê Central diz, olha, vamos eletrificar o país inteiro. E eles fazem, não importa o custo, e eles fazem isso. Né? Mas porque são dependentes de petróleo. Porque eles têm esse problema, a dependência. Claro. A China não tem petróleo, né? A gente viu agora com o fechamento lá do Estreito de Hormuz a situação desesperadora deles. Né? Então foi uma opção da China, né? Vamos eletrificar todo o país para ter a mobilidade garantida. E aí o que foi? Eles estão 10 anos na frente do Ocidente. Exatamente. Aí eles estão 10 anos na frente. Gilberto, você que testa carros de todas as marcas, todas as empresas, sempre que eu encontro o Gilberto, ele está com um carrão diferente. Hoje ele está com um Mustang. É o meu amigo que tem os melhores carros, Não, mas é trabalho. É trabalho. Não, a gente está brincando aqui, mas é trabalho. Cada quilômetro rodado vai para a planilha, anota tudo, depois vira matéria, vira texto, vira comentário, enfim, é trabalho duro. Mas, Gilberto, você que tem dirigido todo tipo de carro de todas as marcas, essas outras marcas
marcas europeias, americanas, não chinesas, estão acompanhando a tecnologia dos chineses, já estão no mesmo nível? Porque, como você disse, eles largaram com 10 anos de atraso. Não, na tecnologia elétrica, não. Não. Então, na elétrica, a situação... E aí vem, não só, até porque, em função da queda na Europa, né, e nos Estados Unidos. Como eu disse, a Ford tinha decidido que ia fazer só carro elétrico. A GM é a mesma coisa. A GM disse, nós não vamos fazer carro híbrido, vamos fazer só carro elétrico. Mas depois mudaram de ideia. Agora, no ano passado mudou, e o que aconteceu? Eles estão trazendo o carro da China, colocando... O bigodinho ali. A gravatinha. A bolacha. Então, por quê? Eles não têm. Eles não têm carro elétrico. Né? A Ford é a mesma coisa. Quer dizer, a GM fabrica na China carros elétricos e traz para o Brasil. Compra de uma fabricante. Compra de uma tem uma parceria. É fabricante tem uma parceria com o fabricante chinês. E bota a gravatinha. Sim, a Ford é a mesma coisa. A Ford traz carro chinês, vende aqui. E aí, o que aconteceu na Europa? Né? A Volkswagen, a Audi, a BMW, que são as grandes, apostaram muito. A BMW ainda está equilibrada. A Volkswagen está com problema. Está por fechar a fábrica, porque apostou muito no carro elétrico e não vende. Eu fui à fábrica da Audi, uma das fábricas mais modernas do mundo. Né? Fabricava carro elétrico. Fechou. Sim, eles tinham aquele, o e-tron, aquele, tinham outro. Carros excelentes. Extraordinários. Esses carros são fantásticos. Os Audis são fantásticos. São fantásticos. Mas o que é? Era o preço muito mais alto que os chineses? O que é? Sim, o custo de produção muito mais alto. Eles não conseguem competir. São outras categorias de carro. Né? Sim, não conseguem competir. Né? Não, e aí tu não tem como competir. Né? Tanto é... E aí o que aconteceu? Como no Brasil, o carro chinês entrou na Europa... Sim, aí derrubou o mercado. Terminou derrubando o mercado. Mas não aconteceu isso nos Estados Unidos, né, Gilberto? Os Estados Unidos meio que restringiu para o carro elétrico chinês. Né? Primeiro, como o próprio americano... Não, e o carro elétrico não entra, o carro chinês não entra nos Estados Unidos. Não entra, né? Não entra nos Estados Unidos. Eles têm uma política lá, né? Se vende para o Irã, não pode vender nos Estados Unidos. E os chineses vendem muito para o Irã, né? Para a Rússia. Tanto é que tem as fábricas chinesas que iam produzir no México, e agora disseram, olha, pode produzir no México, mas não vai vender aqui. Não vai para os Estados Unidos. Eles têm, não vai vender aqui. Sim. E aí não é interessante para os fabricantes. Franco, eu já vi vídeo teu com um carro da GM, por exemplo, elétrico. O que você acha dessa tecnologia? Você que dirige os dois, as duas categorias de carros, europeus, americanos e chineses. Olha, Irineu, os carros da GM são chineses, tá? Os carros elétricos que eles estão trazendo são chineses. Eles só botam a parceria com a China. Então, a tecnologia, o modo de pilotagem, a maciez do volante, o silêncio, a dirigibilidade dela, a ergonomia, o conforto, tudo é a mesma coisa. Não tem assim, ó, se tu andar num, sair e tu entrar no outro, tu só vai achar que um é mais baixo um pouco, o outro é mais alto, o outro é mais colado no chão, o outro é mais... Mas tu não vai ver uma diferença. Claro, e de motor também. Tu pega um Sil com 530 cavalos, e tu pega a Spark com 104, tu vai ver uma diferença bárbara. Mas aí é na motorização. Mas aí são categorias diferentes. Categorias diferentes, mas é motorização. O resto... de tu andar num e tu andar no outro, praticamente é a mesma coisa. Tu vai encontrar um mais macio, um com mais torque, um com menos torque, mas, num geral, não tem muita diferença entre um e outro. Mas o consumidor não vê com uma certa... Porque o consumidor já se convenceu. Primeiro havia o preconceito contra o carro chinês. Não, o chinês xing-ling, não presta e não sei o quê. Hoje o consumidor viu que os carros são bons, são bem construídos. Eu acho que vocês estão de acordo sobre isso, né? São muito bem construídos, né? São carros de alta qualidade, alto padrão. Acabamento, tudo. Hoje o consumidor não está mais propenso a ficar com o carro chinês e mais desconfiado dos carros americanos e europeus? Olha... eu acho que o chinês entrou com um marketing muito forte. É muito forte. Muito forte. Avassalador. Avassalador. Tanto que para o público geral, eles não sabem a diferença entre o elétrico americano, que é a Tesla e todo, de um outro. Tanto que a Tesla não vendeu tanto aqui. Não tem, porque não tem garantia. Não tem Esses dias eu vi um aqui no estacionamento da PUC. Loja. Foi o único que eu vi. Foi o único. Tem carros que são vendidos aqui, aqueles importados, que os aventureiros se
Tem muito dinheiro. Importadores independentes vão lá e trazem. Mas não tem assistência técnica. Se der algum problema no carro, tem que mandar de volta para lá e resolver lá. A Tesla não é ela a fábrica, a Tesla não tem concessionária. Não tem? Não tem. Não tem vende, ela mesma vende. Né? Isso, ela mesma vende. Então, por isso que ela não veio para o Brasil, Gilberto? Eu acredito que esse é um dos motivos. Né? Porque a gente vê muito pouco Tesla aqui, né? Tem muito pouco. Os que chegaram foram importadores independentes. Né? Sim. Mas só te continuando, os carros elétricos, tanto os americanos, pelo menos o que eu andei, americano, que é o Mustang, é excelente. É um carro fantástico. Sim, né? Fantástico. Europeu, Volkswagen, excelente. Elétrico. E da Audi, então, não se fala, né? Os carros da Audi são iguais aos carros... É a mesma coisa, né? Mas daí não consegue competir no preço. Talvez o grande problema do carro chinês que estão revendo agora é que o chinês tirou o botão. É tudo na tela. Ah, sim. Tá? E isso pegou... Para eles é ótimo porque estão acostumados. É touch. Tudo padrão Tesla agora. A maioria dos carros. Geely. É uma tela enorme no painel e tudo touch. O que acontece? É todo um problema cultural. O que acontece? Eles programam o carro e não mexem mais. A gente está acostumado a mexer a cada 5 minutos. Está dirigindo, está mexendo. O meu ainda tem botão. O meu tem teca, o meu tem o freio de mão. O que aconteceu agora? Os carros estão voltando a usar botão porque houve uma rejeição. Ao excesso de telas. Ao excesso de telas. Então, estão voltando aos poucos. Até a Ferrari tinha colocado. E agora voltou os botões. Voltou os botões. Porque o brasileiro gosta de mexer, gosta de tocar. O botão tátil, ele é mais intuitivo. Ele, quando está dirigindo, pode, sem precisar tirar a visão da pista, ele pode poder mexer no rádio, pode fazer qualquer coisa, né? Pelo tato, né? Ele é tátil. Agora, quando vai para uma tela, tem que tirar os olhos da estrada. Então, e aí é como o Gilberto diz, nós mexemos com o carro andando. Eles programam uma vez e ficou. Bom, vende o carro sem sim. E tudo que tu quiser mudar tem que ir na tela. Tem que ir na Tem que tela. dar com configurações e aí começar a mudar tudo. Ar-condicionado, qualquer coisa, né? Aí se tu tá dirigindo e tu vai ter que mudar alguma coisa, aí tu tá dirigindo aqui, tu vai ter que olhar para ver onde... Tu não sabe onde é que tá. Até o retrovisor. Até o retrovisor. Ir num menu e ficar ali teclando. Ficar no menu tentando... Porque até tu decorar... Exatamente. Os jovens até têm essa vantagem, A né? gente demora um pouquinho mais. A gente demora um pouquinho mais. Mas demora um pouquinho mais. Então, eles são pais. Vou ali, ponto cego aqui, tudo, tá pronto. A gente fica... Eu acho uma droga essas telinhas. Eu tenho horror. A gente até acostuma, mas custa, né? Eu fiz o test drive em algumas marcas que tem. É só botão. Essa é outra talvez coisa, seja né? O botão. a grande diferença no dirigir. Né? Sim. Sim. E no comportamento, a força do motor. O torque. Absurdo, né? Porque ele despeja, né, todo o torque instantaneamente na largada. Né? O carro a combustão, a rotação vai subindo, a potência vai subindo, né? Ela tem uma curva. E no carro elétrico ele despeja todo o torque na potência. Outra coisa que é muito legal também é a questão do freio, né? Quer dizer, você tira o pé do acelerador e ele começa a frear, né? Começa a segurar o carro, regenera, mas ao mesmo tempo ele está começando a segurar o carro. Exatamente. Então você não precisa usar o freio o tempo todo, tá com o pé no freio, gasta menos pastilha, vai dar menos manutenção. E aí tem uma série de vantagens. Além disso, o carro tem muito menos peça, né? Sim. É um motorzinho simples. E é um motor que tecnicamente não quebra, né? Porque quantas vezes vocês arrumaram a geladeira de vocês? Motor de geladeira dura 30 anos. Dura 30 anos, então não tem. Agora, bom, nós falamos aqui bastante até agora de carros, automóveis de passeio. Vamos falar um pouquinho da eletromobilidade nas grandes cidades. Nós temos aqui em Porto Alegre já uma frota que está crescendo de ônibus elétricos. Vai dar certo o ônibus elétrico? O que vocês acham disso? Olha, eu vou dizer uma coisa. Como tudo no Brasil, começa errado. Começou errado. Começou errado. O que deveria? Deveria ter começado pelo transporte. Já que nosso transporte público é deficiente e tal, deveria ter começado pelo transporte público. A eletromobilidade. O ônibus elétrico é outra coisa. É uma maravilha. É uma maravilha. Inclusive, vou dizer, para dirigir, eu dirigi um ônibus
elétrico, é um automóvel. Sim. É um automóvel. Aí, terça-feira eu estava vindo para Porto Alegre, estava em São Paulo, estava no aeroporto lá de Congonhas, agora tem vários. Aí estava conversando com o motorista e disse, olha, andar com um ônibus elétrico e andar é outra coisa. Eu trabalharia 12 horas com elétrico e não consigo trabalhar 8 com o... Entendeu? Até porque o ônibus com motor diesel, ele tem uma vibração muito grande. E essa vibração é transmitida para o corpo. Isso causa problemas de saúde, exatamente. né? E aí quando eu digo que o erro é um erro estratégico governamental, o que acontece? Não adianta tu comprar um ônibus, 2, 3 ônibus, e como é que tu vai carregar esse ônibus se tu não tem energia elétrica? Né? São Paulo, que é um exemplo do Brasil, tem esse problema. Porque se tu tiver uma frota de 20 ônibus, tu tem que instalar um posto que vai te custar 15 milhões de reais. Ah, sim. Porque tu vai precisar ter transformador, tu vai ter precisar ter um sim, porque a bateria do ônibus é enorme. Então, né? É enorme. Aí, o que São Paulo fez? O governo financia, o governo de São Paulo está financiando a montagem do posto empresas, para a empresa. Né? E o governo federal financia o veículo. Né? Então, eu acredito que se aqui fizessem a mesma coisa, e não dá para comparar São Paulo com São Paulo. Tá. São Paulo comprou 1.000 ônibus agora. 1.000 ônibus? 1.000 ônibus. Né? Comprou 1.000 ônibus. Compraram 1.000. Aí o que acontece? Não tem fabricante para fornecer os 1.000. Não tem. Então esses vai até o final do ano. Aos pouquinhos. Para receber esses As indústrias nacionais, nós temos aqui excelentes indústrias no Rio Grande do Sul de ônibus, não fazem elétrico. Marco Polo, por exemplo, faz elétrico. Faz em parceria com o BioID e com tantas outras marcas. Já monta também. ônibus elétrico. Monta elétrico. O que uma bateria de ônibus elétrico, quantos quilowatts são, Fran? Tchê, eu não vou te mentir, eu não tenho esse dado. É um negócio enorme, né? Mas é bem grande. Só que o peso dele também é bem grande e ele roda pouco. Se não me engano, falha a memória, eu vou estudar isso depois. A autonomia não é muito... A autonomia parece que é 200 e pouco. É então, pouco para um ônibus, né? Um ônibus com a bateria que é todo... Não todo vamos longe. É a autonomia do automóvel. Exatamente. É a autonomia do automóvel. Ele é proporcional. E dependendo da rota que faz... Né? Ele tem uma bateria enorme. Ele tem uma bateria enorme, mas também tem um peso enorme. Só que em São Paulo isso aí vai ser ouro, né? O transporte de ônibus elétrico de São Paulo vai ser ouro. Sim. Para usar diesel, né? A diferença, porque o diesel pegava as tranqueiras nas diversos corredores, pega as tranqueiras de São Paulo do engarrafamento, o ônibus é diesel, aquele parado. Está gastando combustível. Está gastando combustível. E o carro elétrico não. Os carros elétricos, Parou no semáforo, para de gastar bateria. Não para de gastar. Só que ele parado, com ar ligado, ele gasta 1% a cada hora. Ah, sim, muito pouco, quase nada. Quase nada. Então, para gastar uma bateria de 60 kW, vamos supor, tem que ficar 60 horas ligado, parado, para gastar toda a bateria. E o ônibus, proporcionalmente, é a mesma coisa. Mas, apesar de tudo isso, parece que vai crescer a frota de ônibus em Porto Alegre. Vai crescer. E por passageiro é outra coisa. Né? O conforto. É aquilo que eu disse, né? O que seria acústica. E o ideal aqui? Que a prefeitura, o governo federal está financiando o ônibus. Que a prefeitura financiasse, porque eu já vi que o problema aqui é o eletroposto. Então que a prefeitura, ao invés de financiar o ônibus, que ela está concorrendo com o governo federal, né? Que ela financiasse o posto para facilitar a compra. Né? Mas agora seria o ideal para Porto Alegre, eu acho que mas a prefeitura pequena. Não faz nem a ponte entre a empresa de energia e o empresário. Mas agora eles vão instalar eletropostos, né? Na rua. Que no meu ponto de vista, tá? Eu acho que vai ser uma furada. Porque... A prefeitura vai instalar eletropostos? Não vai ser prefeitura, vai ser uma empresa que tem postos, né, que tem eletropostos, que pegou essa concessão ou essa parceria de instalar os carregadores em pontos públicos, de vagas, aquelas vagas azuis ali, a área azul.
Então ele vai instalar em alguns pontos, parece que são... É uma concessão. Uma concessão para uma parceria. Para botar, ele paga tudo, paga a luz, paga tudo e a prefeitura entra com o local. E aí, do meu ponto de vista, tem que ter muita segurança. Porque os carregadores hoje de rua, o problema são os furtos dos cabos. Os cabos. Os furtos de cabo. Porque tem muito cobre. Muito cobre, exatamente. Então isso aí... Para andar na rua, isso aí, olha, eu temo isso. E, inclusive, pela segurança, à noite, vamos supor, uma família, senhora com 2 filhos, ou o marido com os 2 filhos, vai ali, vai dar uma caminhada no parque, bota o carro ali. Ou vai deixar na carga e vai ficar dando uma descansada. Ele fica conectado, plugado, à mercê da sorte. O cara pode chegar ali e sair com o carro. Pode chegar ali, assaltar, levar tudo, levar até o carro. Sim. Levar... A propósito, Franco, quantos eletropostos nós temos hoje em Porto Alegre? Hoje nós temos em torno de... Eu estava olhando que me surpreendeu bastante. A gente está em torno de 106 eletropostos hoje. 28 com carga rápida. Isso é um crescimento muito baixo, rápido. Muito não, baixo. Não é muito rápido? Não, nós não baixo. tínhamos há pouco tempo aí 20, 30 postos. Não, mas é que estão vendendo muito carro elétrico. Sim, Elétrico para o crescimento do mercado. É muito pouco. Imagina uma capital com 116 ou 118. Não, mas eu digo, cresceu rápido, mas ainda é muito pouco. Cresceu rápido, mas ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco. Ainda não acompanhou a velocidade da venda. A velocidade de carros nas ruas, os eletropostos ainda não estão dando conta disso tudo. Só estamos falando. É um negócio interessante. Aqui no Rio Grande do Sul, foi um dos estados que mais vendeu carro elétrico nesse trimestre. É mesmo? Assim, no Brasil? Do Brasil. Exatamente. 5 mil carros. Perdão, não, são 132. 132 eletropostos mapeados. 65 públicos, eu não sei o que quer dizer esse público, e 28 esse público deve ser os de shopping, de academia, cafeterias. E os rápidos são 28. Segundo e o interior do estado já tem bastante? Falta muito ainda? Falta muito. Tem lugares, assim, o que eu mais escuto lá no Evoque é quando o cara vai lá, conhece pessoas de outras cidades, de outros estados, seja do Rio Grande do Sul ou Santa Catarina, que eles vão para lá e veem o meu modelo de negócio fechado, com segurança 24 horas, com loja de conveniência, com lavagem, com tudo. O pessoal fica, cara, eu quero um desse em Santa Maria, eu quero um desse em Caxias, eu quero um desse em Pelotas, eu quero um desse em Floripa. Infelizmente eu não tenho perna para levar ainda, mas daqui a pouco a gente chega. Porque eu tenho visto muito, Franco, em impostos tradicionais de combustíveis, o pessoal põe lá um carregadorzinho, né? Todo mundo está fazendo isso. Agora, há pouco, quando estava vindo para cá, para a TV, parei para comprar um remédio numa farmácia, tem um posto ali, e eu olhei e tinha um carregadorzinho ali. Então, assim, os postos tradicionais descobriram esse mercado, estão botando lá um carregadorzinho, né? Normalmente quem coloca impostos, com raras exceções, são empresários privados que pegam uma concessão ali. Não é um posto. Não é um posto. Pagam uma licença, pagam aluguel, enfim, alugam o espaço ou então fazem uma parceria com o posto para usar o espaço, remunerar o posto, enfim, e exploram ali. Mas geralmente são carregadores também de baixa velocidade, né? Não? Tem uns até de 60, 80 kW. Tem. A Petrobras tem uma rede. Tem uma rede. Todos os postos Petrobras têm que instalar eletroposto. Um carregador. Carregador. Só que tem um problema do carregador. Né? Teve um posto que eu conheço que ele levou 8 meses para receber o carregador. Ainda também tem esse problema. E aí continuamos, como disse o Franco, a venda de carros continua na frente da rede de abastecimento. E isso é um problema. Agora são 10 horas e 11 minutos, 22h10, nós vamos fazer mais um breve intervalo e em seguida voltamos com o último bloco do Ponto de Conexão, falando hoje aqui sobre o crescimento da mobilidade elétrica no país e da venda de carros elétricos. Já voltamos.
10h15, estamos de volta com o último bloco do programa Ponto de Conexão aqui na Rede RS. Agora, já no nosso último bloco, falando hoje do crescimento das vendas de veículos elétricos no Brasil. Falamos bastante aí de automóveis, falamos também do transporte coletivo elétrico, que é o caminho, né? Eu acho que as grandes cidades vão ter que ir por aí, né, Gilberto? Não tem saída. O transporte elétrico público é o ideal, né? Sim, o grande beneficiado é o usuário, né? Que merece o conforto. Né? Mas tem também aí um crescimento exponencial que a gente tem visto nas ruas de motocicletas e bicicletas e esses veículos de duas rodas que tem trocentos nomes diferentes aí, rodando nas ruas, elétricos também, né? Muita moto elétrica, né, Fran? Muita moto, muita bicicleta elétrica, muita scooterzinha elétrica. Ciclomotores, scooters, bicicletas. Tinha assim, ó, tem uma infinidade agora. Tudo quanto é marca, tudo quanto é tipo. A maioria delas são com baterias... como é que chama as baterias? Que se carrega, tira ali, leva para casa, carrega em casa. Sim. Como um celular. Assim. Isso, exatamente. Tem poucas marcas, acho que uma ou duas, que ainda carregam no eletroposto. No eletroposto. Mas aí são motos maiores. Tipo 2. Não, são de tecnologia já pensando no futuro. E são motocicletas mesmo. Sim. Não são bicicletas elétricas, não são esses ciclomotores, são motos mesmo, emplacada, com capacete, tudo precisam de... Agora, está meio desregulado esse setor, né, Gilberto? Está uma confusão aí. Sim, pode andar no trânsito, não pode? Pode andar na calçada? Precisa habilitação? Não precisa? Exatamente. Agora, o CONTRAN deve tomar uma posição. O que o Rio fez? Por que estava acontecendo? Estavam andando na ciclofaixa. Exato. Né? E na calçada. E agora, no Rio de Janeiro, saiu uma portaria exigindo o registro, a carteira para dirigir, né, CNH, e obrigando que ande na faixa de rodagem. Tem que andar na rua como os carros. Como os carros. Isso vai restringir muito. Sim. Né? Isso tanto é que a Associação Brasileira dos Veículos já entrou, já protestou contra a medida, etc. E tal, disse que não. Mas é só o governo do Rio, não é uma medida federal, por enquanto, não é o CONTRAN, né? Por enquanto é só do Rio. Só que é grande verdade, né? Eu estava fim de semana na praia, o pessoal andando na calçada, sabe, no meio, então até está ficando perigoso, né? Precisa ser regulamentado. Isso aí é um setor que tem muito a crescer, poderia crescer muito, mas tem que ser regulamentado. O pessoal andar no trânsito, esses dias eu quase fui atropelar numa rua de mão única, quando eu vi surge na contramão, exatamente, um cara com uma bicicletinha dessa, sem barulho, no escuro, o cara surge na minha frente, por pouco não acabei me acidentando. E é ótimo, é prático, não gasta nada, tu chega em casa, liga na tomada, e tudo bem. Nem precisa carregadores. Não precisa nada. É super prático, só que tem esse risco, as pessoas precisam. Né? Que é o caso, tu chega na China, tu chega na Índia, é o que tem. É o que tem. É o que tem. E só que então agora tem que ter habilitação, é isso? No caso do Rio de Janeiro precisa de habilitação. Provavelmente outros estados vão seguir. Bom, e o transporte de cargas? A gente quase não vê caminhões elétricos, a não ser esses caminhõezinhos pequenos de entrega na cidade, que fazem entregas, né? Esses pequenos veículos assim. Caminhão grande, pesado, carreta elétrica não tem, né? Não. Tem. Em São Paulo tem, eu vi alguns lá. A tecnologia do carregamento GBT, que é o padrão chinês. 2 carregadores GBT para carregar. A bateria dele é uma parede atrás da cabine, dessa largura assim, gigante. Nossa. É um quadro gigante. Agora, eu fiquei pasmo, era um caminhão grande, marca chinesa, aqueles meio bicudo, e a autonomia dele, só o cavalo, 130 km, 180 km. Só o cavalo, sem a carreta. Sem a carreta. Bom, mas aí não é um caminhão, né? Aí não está carregando nada, né? Com a carreta, pasmem, 50 km de autonomia. 50 km. Só usavam dentro da empresa, para movimentação de carga. Não tem como. Não tem, os caminhões não têm muito peso, não tem ainda
que eu conheça, posso estar não equivocado. Não é muito viável. Não é né? muito viável. Ainda não é viável. Ainda não é viável. Agora, o transporte urbano já tem vários modelos, tem Ford, tem Renault, Iveco, tem vários. Esses pequenos, a gente vê aí, Mercado Livre, essas empresas são fantásticos. Utilizando vans. E tem entregadores já usando os carros elétricos para as pequenas entregas, aquela de Shopee. Sim. Falar assim, a Mercado Livre, a frota deles, Pago. Tem uma frota de vans, né? Sim, uma frota de vans. Todas eletrificadas. E tem os entregadores autônomos, que não são da empresa, tem os chamam de terceirizados, agregados, que estão usando já os carros elétricos, comprando carro elétrico, deita o banco e enche de pequenas encomendas. Assim como o que faz Uber. Assim como faz Uber. Faz a entrega. Exatamente, faz entrega. Isso aí, bom, e isso é mais um ramo aí da eletromobilidade importante, que é o de serviços, né? Exatamente. O transporte de carga. Agora parece que a carga pesada mesmo, o veículo pesado, aí vai ser o hidrogênio, né, Gilberto? Aí estão... Aí vai ser o hidrogênio. Hidrogênio, e já está bem avançado, os estudos estão avançados. Para caminhões. Mas também vai ter a fase intermediária, que é o biodiesel. O biodiesel. O biodiesel. Que nós temos no Brasil. Sim, o Brasil e o Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores. Né? Nós temos a empresa gaúcha lá de Passo Fundo, que tem um produto que custa o mesmo preço do diesel e não polui, mesmo rendimento. Né? Com óleo vegetal. Com óleo vegetal. Então, esse é o caminho, né? Que vai... Eu acredito fazer essa transição, vai ser a transição por muito para tempo o hidrogênio. Para o hidrogênio. Que o hidrogênio parece ser o futuro do transporte pesado, né? Inclusive caminhões, navios, e também, trens. Eu andei no Japão, um Toyota com hidrogênio. Um automóvel? Automóvel. A hidrogênio? Hidrogênio. A Toyota tem, mas é restrito ainda, né? No Japão, basicamente, eles estão... É uma tecnologia muito cara ainda, né? A tecnologia e perigosa. Cara, e também tem o problema do abastecimento, né? Da necessidade. Tem alguns riscos, né? Que ainda assustam um pouco, né? Bom, e talvez ainda cheguemos lá, talvez o carro elétrico ainda seja, né, uma transição para outra, a gente não sabe o que vem aí no futuro, né? Mas se fala muito no hidrogênio, mas talvez mais para isso, né? Para veículos pesados, caminhões, grandes navios, trens, né? Que consomem muito combustível. A GW tem inclusive era para vir a Porto Alegre, eu tinha conversado com o diretor deles. A GW tem um navio hidrogênio, que eles levaram para a COP30 e agora ele vai estar visitando várias capitais, estão na demonstração. Sim. Era para vir a Porto Alegre, até vou conversar com eles, não sei por que não apareceu na programação. Um navio movido a hidrogênio. Um navio movido a hidrogênio. E eles transportam carros nesse navio? Não, ainda é um navio pequeno. Protótipo. É um protótipo. Protótipo. Mas que lá foi sucesso lá na COP30 e agora está visitando algumas capitais que também eles acreditam que é o futuro para a navegação. Exatamente. Carga pesada, o futuro é isso aí, talvez seja o hidrogênio. Mas o carro elétrico vai muito longe ainda, né, Franco? A gente mal botou um pezinho nessa tecnologia, estamos avançando muito. A tecnologia de baterias, que é o coração do carro, e um dos grandes problemas, né, a autonomia, enfim, também está evoluindo muito, né? Está, mas o que eu mais escuto lá no voo, que o pessoal chega ali para mim, escutam nas redes sociais, em algum lugar, na TV, eles chegam, tu viu? Vai vir um carregador, vai carregar um carro todo em 5 minutos. Eu tenho visto isso. Aí eu digo, gente, utopia para o Brasil e principalmente para o Rio Grande do Sul ainda é utopia. Nós não temos energia, imagina instalar um carregador de 1 mega. Não tem como, a gente não tem rede suficiente. E não tem. E o problema é o preço, é R$1 milhão. Sim, é muito caro. É R$1 milhão. É caríssimo. E os carros que estão Mas a tecnologia existe. Você pode carregar um carro elétrico em 5 minutos. Sim. A China mostrou na tela. Na tela. Mostrou na TV. Essa tecnologia existe, Gilmar? Existe, já tem carros agora. Tudo chegaram agora da BYD, carrega em 20 minutos. Em 20 minutos. Eles mostraram a imagem.
Né? Mas esses carregadores não são... Carregou o carro e ele saiu para Não, mas os de 20 já tem. De 20? Não, mas já estão minutos. falando até em 5. Carrega 80% da bateria. Não, tem, minutos, já tem. Mas já estão falando até em 5 minutos. Sem isso. Agora 5 é o tempo que estão levando agora na China para trocar a bateria, né? Que agora eles já estão, tem algumas marcas já tem lá, marcas e já que estão eles com o trocam. carro trocando a bateria. Porque o ideal que eles perseguem é que o tempo de abastecimento no posto seja igual ao tempo de abastecimento de um carro a gasolina, por exemplo. Não vai ser. Mas isso é uma utopia. Mas é muito difícil. Não, assim, ó, o pessoal, voltando àquele nosso assunto lá, acho que no primeiro bloco, as concessionárias não explicam como carrega o carro, como é que é, de quanto é a bateria, quanto tempo leva, qual carregador usar, que velocidade. As pessoas chegam lá, com o Dolphin Mini. Compra o carro. Qual é o de 120? O de 120 é aquele ali. Eu vou no mais rápido. Aí eu explico, não, meu amigo, o seu carro limita a velocidade de carregamento em 40 kWh. Se o meu carregador fosse mais caro, que não é, mas se o de 120 fosse mais caro, o senhor ia receber os mesmos 40, o senhor não vai receber 120. Não vai despejar tudo em 5 minutos. O senhor não vai ter, porque o seu carro não... O seu carro limita. Não é o meu carregador manda 120. O seu carro não aceita. E aí até tu ensinar para eles, explicar e literalmente ensinar que cada carro tem uma velocidade de recarga máxima que o carro limita, e aí tu explica, o de 80 tu carrega 2 Dolphins Mini na velocidade máxima, na capacidade máxima. No 60, pega 30 e 30, ele baixa só 10. No 120, só vai receber só 40 e pegar 2 e sobra carga. Sim. Então, eu estou ficando ali agora, não estou fazendo mais tanto aplicativo que nem eu fazia, porque eu estou tentando ficar ali explicando isso, mostrando e direcionando cada carro. Mas as concessionárias não deveriam fazer Deveriam, mas não fazem. Esse trabalho? Não né? fazem. Isso, eu até já me propus para algumas delas ir lá e dar um curso. Faz um evento, coffee break, com os donos dos carros. O carro a combustão todo mundo conhece, sabe como funciona. Talvez seja há o ponto décadas. que o proprietário, esse meu conhecido lá de São Paulo, falou, que ele tem 30 minutos para entregar um carro. Pois é. O que ele vai fazer em 30 minutos? Não dá tempo de explicar nada, né? Não dá tempo de explicar nada, exatamente. E aí pode ser que mal e porcamente as funções do carro, básica. Pode ser que esteja tudo explicadinho no manual, mas aí o brasileiro não gosta de ler manual também. Tem não, isso. acho que carregamento não está explicado no manual. Não vem explicado. Tá a velocidade máxima de recarga, a limitação. Sim. Está no manual. Só que o pessoal não olha. E também ele quer aprender na prática. Até porque não tem mais manual. O manual digital. agora é online, é digital. digital, claro. Acessa o site do fabricante e pega o modelo, escolhe. Há algum tempo que já está assim, né, professor? Isso, já está assim há um bom tempo. As motos Honda também. Tem que olhar no site, né? Ou então baixa ali no carro mesmo, o manual, né? Na tela do carro ali ele consegue ver. Mas o brasileiro não gosta muito de ler manual, enfim, então... Não, em detalhe, só concluindo, a grande vantagem desses carros dos novos agora é que eles têm a atualização online. Eu isso liguei é bom. o carro esses dias, tive um probleminha, aí eu liguei para o serviço, olha, esse carro teve isso, eles têm, faz isso, tu faz e já sai andando, entendeu? Sim. E que se puder fazer um upgrade qualquer no sistema e tal, eles fazem remotamente. Tudo remoto. É automático. Isso é bom, né? Mas, claro, você tem o carro atualizado, como a gente faz a atualização do nosso celular. Exatamente. 22 horas e 29 minutos, chegamos ao fim do nosso programa aqui. Eu quero muito agradecer a participação do Franco Paiva, empresário do setor de eletropostos, Gilberto Leal, jornalista do setor automotivo, que estiveram aqui conosco hoje e trouxeram muita informação sobre o crescimento da mobilidade elétrica no país. A gente vai conviver muito nos próximos anos com carros elétricos, ônibus elétricos, motos, bicicletas, enfim. Então é bom a gente ir se inteirando e conhecendo um pouco mais desse assunto. Obrigado, Franco. Obrigado, professor Gilberto. Chegamos ao final. Agradeço também aos nossos telespectadores. Lembro que estamos na TV aberta, canal 55.1, no canal 511 da Claro TV, e também é possível acompanhar o Ponto de Conexão ao vivo no YouTube. @canal Rede RS. A reprise do programa de hoje você vê amanhã às 2 da tarde. Uma ótima noite e até amanhã ao vivo às 9 horas da noite.